Nós já vimos que o estado de tensão de um sólido não depende do material de que o corpo é feito. O estado de tensão se desenvolve para manter o equilíbrio do corpo na presença da carga externa. Ele depende somente da carga externa. Mas dá para imaginar que a forma com que o corpo vai se deformar na presença da carga externa, isso sim depende do material que o corpo é feito. Se essa barra for de espuma, ela vai se deformar mais do que se ela for de aço, mesmo considerando a mesma carga externa P. O estado de tensão nessa barra pode ser descrito por essa tensão normal σxx, que é a relação entre o esforço interno Nx de x dividido pela área da barra, que é igual à carga externa dividida pela área. Já a deformação pode ser descrita como a relação entre a variação de comprimento da barra e seu comprimento inicial. Então, o que a gente está afirmando é que existe uma relação entre esse estado de tensão e o estado de deformação da barra, e essa relação é uma propriedade do material que eu chamei aqui de C. Vamos imaginar um experimento para determinar o valor de C. Eu peguei uma barra de comprimento L, área A, e apliquei uma carga externa P. Devido à carga externa P, a barra vai aumentar de tamanho essa quantidade delta. O valor de delta, que é o quanto a barra vai alongar devido à carga externa, depende do material. Se eu plotar aqui uma curva da carga P em função da elongação delta para dois materiais diferentes, eu poderia ter curvas assim. Veja que para a mesma carga P1, o material 2 sofreu uma elongação maior do que o material 1. Se uma dessas curvas for um aço e a outra for uma espuma, dá para saber que o material 2 seria a espuma, porque a mesma carga fez o material 2 sofrer uma elongação maior. O objetivo desse capítulo é entender como é essa relação entre tensão e deformação em sólidos e como as propriedades do material afetam essa relação. Essa relação entre o estado de tensão e deformação dos sólidos é o que a gente chama de equação constitutiva. O nome constitutiva quer dizer que a relação depende da constituição do sólido, do material de que o sólido é feito. Nesse curso, nós vamos trabalhar com um caso particular da equação constitutiva que considera que essa relação entre tensão e deformação de um sólido é linear. Quer dizer que essa propriedade C do material é uma constante e não uma expressão não linear, como eu mostrei nesse gráfico. A maioria dos materiais, principalmente dos materiais de interesse para o projeto mecânico, tem uma região em que essa relação é linear. Seria esse trecho inicial nesses dois gráficos. Esse caso particular da equação constitutiva é a lei de Hooke, que simplesmente estabelece que a relação entre tensão e deformação de um corpo é linear. Nessa barra, a gente viu que a lei de Hooke, para o caso particular da tensão uniaxial, em que os estados de tensão e deformação são descritos por essas duas componentes. O que eu vou fazer aqui é expandir essa ideia para um caso geral, em que os estados de tensão e deformação são descritos por tensores gerais. A gente vai assumir a hipótese de que a relação entre esses dois estados generalizados é linear. Quer dizer, as propriedades constitutivas do material que relaciona esses dois estados é constante. E essa relação generalizada linear entre esses estados é chamada de lei de Hooke generalizada. A lei de Hooke generalizada diz que cada componente do tensor de tensões pode afetar cada componente do tensor de deformações. Se eu expandir essa afirmação, isso quer dizer que, por exemplo, a tensão σxx depende de todas as 9 componentes do tensor de deformações. Se um corpo sofrer elongação em x, isso vai afetar a tensão normal em x. Se o corpo sofrer distorção no plano xy, isso vai afetar a tensão normal em x. Se o corpo sofrer distorção no plano YZ, isso vai afetar a tensão normal em x. E a quantidade com que cada componente de deformação afeta essa componente de tensão é diferente. Então aqui a constante relacionando cada um desses pares é diferente. Eu usei aqui um subíndice para diferenciar cada uma. Os dois primeiros termos do subíndice indicam o termo de tensão a que eles se referem, e os dois últimos subíndices indicam o termo de deformação a que eles se referem. Então aqui a constante do material Cxxxx quantifica o quanto a deformação εxx vai afetar a tensão σxx. E a componente Cxxxy quantifica o quanto a distorção εxy afeta a tensão σxx. Isso tudo é a relação constitutiva só para a tensão normal na direção de x. A gente tem ainda outras 8 componentes de tensão. Aqui eu só expandi também a equação constitutiva para a componente de tensão desses elementos σxy. Então a deformação normal εxx pode fazer o corpo se distorcer no plano xy.
A deformação normal no plano Z pode fazer o corpo se distender no plano XY, e por aí vai. E note que a quantidade com que as deformações afetam essa componente de tensão é diferente das quantidades anteriores. Cada um desses termos são constantes diferentes do material. Talvez a gente possa fazer um experimento e medir quem são essas constantes para um certo material. E aqui eu expandi a equação constitutiva para todas as 9 componentes de tensão e deformação. Eu posso colocar a equação constitutiva numa forma matricial, e aí a relação depende de um tensor constitutivo, um tensor com propriedades do material que tem 81 componentes diferentes, 9 por 9. Então, assim como eu fiz aquele experimento com a barra para medir a constante C que relaciona σxx e εxx, eu poderia fazer um experimento para medir essas 81 constantes. Isso caracteriza a relação entre tensão e deformação num sólido para o caso mais geral. Na verdade, não é necessário medir 81 constantes. Tem algumas simplificações que a gente pode fazer nessa equação constitutiva. Primeiro, vamos lembrar que o tensor de deformações é simétrico. Então, εxy e εyx são iguais. εxz e εzx são iguais. E εyz e εzy são iguais. Então, a gente pode juntar essas deformações e usar uma constante do material para caracterizar essa relação. A outra coisa é que o tensor de tensões também é simétrico. Então, as linhas relacionando σxy e σyx são iguais. A gente não precisa de duas linhas. Além disso, eu vou fazer uma pequena mudança de notação no índice das constantes constitutivas. Os índices x, y, z vão ser trocados pelos números 1, 2, 3. Então, o índice xx agora é 1, 1, o índice xy agora é 1, 2, e o índice yz agora é 2, 3. Aí eu vou atribuir um nome novo aos índices repetidos. O índice 1, 1 vai ser chamado de 1, o índice 2, 2 vai ser chamado de 2, o índice 1, 3 vai ser chamado de 5. Com essa nova notação, as constantes vão ser descritas como nesses exemplos. A constante Cxyxx, que seria C1211, agora é chamada de C61. A constante Czzz, que seria C3333, agora é chamada de C33. E a constante Cyyyzx, que seria C2213, agora é chamada de C25. Com essa mudança de notação e a consideração de que os tensores de tensão e deformação são simétricos, a equação constitutiva fica simplificada dessa forma. Agora esse tensor passa a ter 36 constantes constitutivas em vez de 81. Aqui eu também multipliquei as distorções por 2, mas esse motivo eu vou falar mais para frente. Existe outra propriedade física aqui, que esse tensor constitutivo também é simétrico. Cada Cij aqui é igual a Cji. Na apostila tem um link para uma demonstração disso, mas com essa simplificação, esse tensor passa a ter só 21 constantes independentes. Essa é a equação constitutiva mais geral. Esse é o caso chamado de anisotropia geral. Esse é o caso do material em que todas as componentes de deformação afetam todas as componentes de tensão e vice-versa. Deformações longitudinais de um plano vão causar tensões normais e de cisalhamento em todos os planos. Tensões de cisalhamento em um plano vão causar deformações longitudinais e distorções em todos os planos. Se o material se comporta dessa forma, ele é chamado de material anisotrópico. Para caracterizar completamente a relação entre tensão e deformação no material anisotrópico, a gente teria que ser capaz de criar experimentos para medir 21 propriedades diferentes do material. Todos os materiais naturais ou artificiais são anisotrópicos, mas na maioria dos materiais, principalmente dos materiais de engenharia que interessam para nós, muitas dessas constantes são muito pequenas comparadas com as outras e na maioria dos casos são desprezíveis. Dá para imaginar, por exemplo, que quando a gente aplica uma tensão normal num corpo, a deformação normal naquele corpo seria muito maior que as distorções devido àquela tensão normal. Então essas constantes que relacionam tensões normais com deformações normais provavelmente vão ser maiores do que essas constantes que relacionam tensões normais com distorções. Daí existem modelos diferentes de material, aproximações diferentes
dependendo de quais dessas constantes são mais ou menos relevantes. O primeiro modelo é o material ortotrópico. A definição do material ortotrópico é que ele é um material que apresenta 3 planos ortogonais de simetria. Uma consequência do material ter planos de simetria é a seguinte: imagina aqui uma amostra quadrada do material que tem um plano de simetria. Eu submeti essa amostra a uma tensão normal e o material pode sofrer uma deformação normal devido a essa tensão normal. Esse efeito não tem problema porque essa relação não viola a hipótese de simetria do material. Agora considere aqui que eu submeti essa amostra a uma tensão normal e devido a essa tensão normal, essa amostra sofreu distorção. Essa distorção viola a hipótese de simetria do material. Você pode ver que uma linha de simetria funciona como um espelho para a tensão aplicada, mas não funciona como espelho para o que houve em termos de deformação. A conclusão disso é que, se a gente considera que o material tem plano de simetria, então tensões normais não podem causar distorção e vice-versa. Deformações normais não podem causar tensão em cisalhamento. Matematicamente, o que acontece é que as constantes constitutivas relacionando tensões normais com deformações angulares são zero, e as constantes relacionando tensões de cisalhamento com deformações axiais são zero. Mas a relação entre tensões de deformações normais e tensões de deformações de cisalhamento em planos diferentes são dadas por constantes diferentes. Por exemplo, a relação entre tensão e deformação normal ao longo de x, C11, é diferente da relação entre tensão e deformação normal ao longo de y, C22, que é diferente da relação entre tensão e deformação normal ao longo de z, C33. A relação entre tensão de cisalhamento e distorção no plano YZ, C44, é diferente da relação entre tensão de cisalhamento e distorção no plano XZ, C55, que é diferente da relação entre tensão de cisalhamento e distorção no plano XY, C66. Além disso, veja que tensões normais numa direção podem ainda resultar em deformações normais em direções ortogonais sem violar a hipótese de simetria. Aqui a gente aplica uma tensão normal nessa direção e dá para imaginar que essa amostra do corpo vai se alongar nessa direção e poderia se encurtar nessa direção. Esse efeito é mantido na equação constitutiva. A deformação do corpo na direção de y devido a uma tensão normal em x está descrita aqui por C12, que é diferente do quanto ela vai se elongar em x devido a essa tensão em x, e também é diferente do quanto ele vai se encurtar em z devido a essa tensão em x. Então, no fim das contas, no material ortotrópico são necessárias 9 componentes independentes para descrever completamente a relação entre tensão e deformação no sólido. A madeira é um exemplo de material que pode ser modelado como ortotrópico. A madeira é um material heterogêneo composto por fibras de celulose muito resistentes, coladas entre si por uma resina natural. Conforme a árvore vai crescendo, essas camadas de fibra e resina vão se depositando em torno do centro do tronco de madeira. Aqui uma amostra de um tronco de árvore e a gente pode ver essas camadas que são depositadas nesse sentido conforme a árvore vai ficando mais velha. O que acontece é que essa forma de deposição de camadas faz com que a madeira tenha propriedades diferentes em direções diferentes. Essa direção é a direção circunferencial, cujas propriedades vão depender da saúde, da nutrição da árvore no ano em que essa camada foi formada. E essa direção é a direção radial, cujas propriedades vão depender das características da árvore com o passar dos anos. E ainda tem a direção fora do plano, que é a direção da altura da árvore, cujas propriedades dependem mais das propriedades da celulose do que das propriedades da resina. Se eu aplicar uma tensão nesse sentido, a gente vai obter uma certa deformação. Se eu aplicar a mesma tensão nesse sentido, a gente vai obter uma deformação diferente. Então, as propriedades constitutivas da madeira são diferentes em direções diferentes. A outra particularização da equação constitutiva é considerando materiais transversalmente isotrópicos. Materiais transversalmente isotrópicos são aqueles que têm um plano de isotropia no qual as propriedades do material são as mesmas em todas as direções. E perpendicularmente ao plano de isotropia, as propriedades são diferentes. Se eu considerar que o plano de isotropia é o plano XY, matematicamente o que a gente tem é que a relação entre tensão normal e deformação normal em x é dada pela mesma constante que a relação entre tensão normal e deformação normal em y.
a contração do material em Y devido à tensão em X é a mesma contração em X devido à tração em Y. E fora do plano XY, as propriedades são diferentes. A relação entre tensão e deformação normais na direção de Z é dada por uma constante diferente. Aqui a gente tem 6 constantes diferentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas 6, 6, na verdade, pode ser escrita em função das outras. Então, não é uma constante independente. Então, a relação constitutiva para o material transversalmente isotrópico exige 5 propriedades de material diferentes. Alguns tipos de solo podem ser modelados como um meio transversalmente isotrópico. Alguns solos são formados por sedimentação, que uma camada de matéria é depositada sobre a superfície do solo, aí outra camada, e com o passar dos anos, com pressão e temperatura, o solo vai ficando organizado em forma de camadas. As propriedades do solo são as mesmas em qualquer direção no plano da camada e são diferentes na direção ortogonal às camadas, na direção cruzando as camadas. Existem alguns processos mecânicos que podem fazer um corpo se comportar como transversalmente isotrópico também. Um material heterogêneo que contém imperfeições pode passar a ter propriedades diferentes em direções diferentes se ele for achatado mecanicamente numa direção. Nesse caso, no plano em que ele foi achatado, o material teria propriedades iguais e fora do plano teria propriedades diferentes às propriedades daquele plano. E por fim, a última simplificação que a gente vai considerar é aquela em que as propriedades do material são as mesmas em qualquer direção. A relação entre tensão e deformações normais em X é a mesma que a relação entre tensão e deformações normais em Y e em Z. A deformação em Y devido à tração em X é igual à deformação em Z devido à tração em X e o mesmo nos outros planos. A distorção devido à tensão de cisalhamento em qualquer plano é a mesma. Esse é o caso do material isotrópico. O material isotrópico é aquele que tem as mesmas propriedades constitutivas em qualquer direção. A relação constitutiva entre tensão e deformação no material isotrópico pode ser completamente descrita por meio de duas constantes independentes. A terceira constante, C44, é a função das outras duas, então não é uma constante independente. A maior parte dos materiais de construção mecânica são materiais isotrópicos. Ligas metálicas como o aço, alumínio, cobre, ferro fundido, latão, bronze são todos materiais isotrópicos. O que a gente precisa fazer agora é achar uma forma de medir duas constantes constitutivas independentes para caracterizar o material. Duas propriedades intrínsecas ao material que permitam caracterizar a relação tensão e deformação no sólido. A primeira coisa que eu posso fazer para tentar determinar essas constantes independentes é um experimento de tração. Pego um corpo de prova feito desse material cinza com comprimento L e área A e meço o deslocamento U em função da carga aplicada P. A gente está assumindo que essa relação é linear e aqui eu chamei de K essa constante de proporcionalidade entre a carga e o deslocamento. O problema aqui é que o deslocamento do corpo de prova não vai ser só função do material da barra, ele vai ser função também da geometria do corpo de prova. Dá para imaginar que essa barra mais grossa e mais curta vai se deslocar bem menos do que essa barra mais delgada, mesmo sendo feito do mesmo material e sujeito à mesma carga. A mesma carga P vai fazer um deles se deslocar pouco e o outro se deslocar mais e o outro se deslocar mais ainda. Aqui dá para imaginar que esse primeiro gráfico seria a barra 2, esse do meio seria a barra 1 e esse último que se deslocou mais seria a barra 3. Então esse experimento não serve para determinar a constante intrínseca ao material, porque a área e o comprimento do corpo de prova também estão influenciando quanto a barra se desloca. Uma forma de resolver isso é normalizando esses parâmetros envolvidos nesse gráfico. Eu posso eliminar o efeito da área do corpo de prova dividindo a carga aplicada pela área do corpo de prova usado. E eu posso eliminar o efeito do comprimento do corpo de prova dividindo o deslocamento resultante pelo comprimento do corpo de prova usado. Quando eu fizer isso, eu vou obter nesse eixo a tensão aplicada, que é a força dividida pela área, e nesse eixo a deformação, que é o deslocamento dividido pelo comprimento. E o diagrama vai ficar assim. Aqui eu tenho agora um diagrama tensão-deformação, em vez de força-deslocamento. O efeito da geometria do corpo de prova foi eliminado agora desse experimento. Então agora eu posso ensaiar esse material verde e eu vou obter sempre a mesma curva verde com a mesma inclinação, independente da área e do comprimento do corpo de prova.
Se eu ensaiasse material laranja, eu vou obter sempre a mesma curva laranja, com a mesma inclinação, independente da área e comprimento do corpo de prova. A curva agora, a inclinação da curva, é intrínseca ao material. A inclinação da curva vai ser a mesma qualquer experimento sobre o mesmo material. Então agora a gente pode comparar materiais e ver qual é mais ou menos rígido, por exemplo. Se eu aplicar a mesma tensão sigma, o material verde vai sofrer uma deformação ε1 e o material laranja vai sofrer uma deformação maior, ε2. Então, entre esses dois materiais, o laranja seria o menos rígido. O material verde é mais rígido do que o material laranja. Como a inclinação da curva tensão-deformação é uma propriedade intrínseca ao material, essa é a primeira das duas propriedades constitutivas independentes que eu vou usar para caracterizar o material isotrópico. A inclinação dessa curva, E, é chamada de módulo de elasticidade longitudinal ou módulo de Young, e é uma propriedade do material. O módulo de elasticidade relaciona a tensão normal e a deformação normal do material. A tensão tem a unidade Pascal e a deformação é adimensional, então a unidade do módulo de elasticidade também é Pascal. A gente viu também que tensões típicas em problemas de engenharia são na ordem de 10 a sexta Pascal e que tensões típicas, deformações típicas da ordem de 10 a menos 3, então o módulo de elasticidade de materiais típicos de engenharia são da ordem de 10 a nona gigapascal. Fisicamente, o módulo de elasticidade é uma medida da rigidez do material. A gente viu que o material verde nesse exemplo é mais rígido que o material laranja, porque ele se deforma menos na presença da mesma tensão. Do ponto de vista do módulo de elasticidade, dá para ver que a inclinação da curva verde é maior do que a inclinação da curva laranja. Então, o módulo de elasticidade E é maior para o material mais rígido. Então, uma borracha, que é um material flexível, teria um módulo de elasticidade baixo, e o ferro fundido, que é um material rígido, teria um módulo de elasticidade alto.